doces ou travessuras? Você já deve ter ouvido essa frase, né? Isso mesmo, ela é uma frase típica do Halloween. Já que estamos nessa época do ano, eu vim trazer para vocês 3 histórias de crimes que são relacionados com o Halloween. Antes de começar, já peço que você curta, compartilhe, se inscreva e vamos para o vídeo. A primeira história é de um caso que ficou conhecido como o homem que destruiu o Halloween. Bom, no Halloween de 1974, Timothy O'Brien, um garotinho de 8 anos, ele passou o dia inteiro junto com seu pai e sua irmã, indo nas casas, pedindo doces ou travessuras. Eles moravam no Texas. Chegando no final do dia, ele estava com o balde dele cheio de doces. E em casa ele quis comer um doce. Teve um doce específico que o pai dele deu, um para ele, um para a irmã, tinha umas outras crianças junto que ele também deu, que ele disse que passou ali numa casa e entregaram o doce para ele, e ele então entregou para as crianças. Então, o garoto escolheu esse para comer. Era uma famosa bala em pó, que o nome era Pixie Sticks. O garotinho comeu essa bala e logo depois ele começou a passar mal, com dores estomacais, começou a vomitar, teve uma convulsão. Aí a família chamou a ambulância, mas ele acabou falecendo no caminho do hospital. Foi concluída que a causa da morte foi envenenamento por cianureto de potássio e era uma quantidade assim que daria para matar 2 adultos de uma vez só. Investigaram os outros doces dos potes e viram que realmente era só aquele que estava envenenado. Mas a cidade pequena ali ficou todo mundo apavorado, Os pais todos começaram a investigar os doces dos seus filhos, Doaram para a polícia para eles poder ver se algum mais estava envenenado, porque poderia ser um louco ali que queria envenenar todo mundo. Porém, logo descobriram que tudo não passava de um plano do próprio pai do Timothy, o Ronald. E todos ali na cidade ficaram chocados, porque ele era um homem muito religioso, com muitos amigos, era bem conhecido ali na cidade. A polícia começou a desconfiar dele devido aos seus depoimentos meio confusos e também por ele não demonstrar nenhum tipo de tristeza em relação à morte do filho. Além disso, descobriram que Ronald tinha uma dívida de $100 mil. E o que ele havia feito um mês antes? Uma pólice de seguro no nome dos filhos. No dia seguinte à morte do filho, ele já ligou para a seguradora para solicitar esse valor do seguro. Como era um valor para cada filho, ele também deu essa bala para outra filha, porém ela não chegou a consumir, e também para outras crianças, mas ninguém consumiu, apenas o Timothy. Apelidado de o Homem dos Doces ou o Homem que Destruiu Halloween, Ronald foi julgado e condenado à morte e executado em 1984. Bom, a segunda história é o seguinte. Na manhã do dia 31 de outubro de 2010, Devon Griffin, que era um garoto de 16 anos, ele chegou lá na sua casa, que era no Michigan, depois de ter passado a manhã toda cantando no coral. Ele foi direto para o seu quarto e ficou jogando videogame até mais ou menos 1h30 da tarde. Então ele achou estranho que não havia nenhuma movimentação na casa, muito silêncio, principalmente pela parte da mãe dele, que a esse horário já estava sempre fazendo várias coisas. Além da mãe, ele morava com o padrasto e o irmão. Então ele resolveu ir até o quarto da mãe para ver o que estava acontecendo. Ele chegou lá e viu que estava ela e o padrasto na cama, porém os dois estavam com um cobertor até assim tapando a cabeça. E ela estava com a perna de fora, e ele foi indo falando com ela, tentando acordá-la, mas não teve resposta, então ele puxou o lençol. E quando ele puxou, ele viu que eles estavam todos ensanguentados. No primeiro instante, ele achou que era uma brincadeira de Halloween, porque eles costumavam fazer essas brincadeiras, no dia do Halloween. Então ele achou que fosse isso, mas logo ele já percebeu que não, que realmente eles estavam mortos. Aí ele correu pro quarto do irmão dele, e viu que o irmão também estava esquartejado, os órgãos estavam todos espalhados pelo cômodo. Então ele saiu correndo, gritando muito, chamou a polícia. Começaram as investigações e o principal suspeito era o William Liske Jr., que era o filho do padrasto dele. Ele apresentava histórico de problemas mentais como esquizofrenia e também diziam que ele era uma pessoa muito violenta. Ele se declarou culpado por homicídio triplamente qualificado e foi condenado à pena de morte. Ele dizia que amava muito o pai dele e que toda vez que ele lembrava do que ele havia feito, ele sentia muito nojo dele mesmo. Em 2015, ele cometeu suicídio na cela. A terceira história é sobre o assassinato de Ronald Sisman e Elizabeth Platzman. Na noite do Halloween de 1981, eles foram encontrados mortos no seu apartamento em Manhattan.
e a perícia concluiu que eles foram brutalmente espancados ainda antes de levarem os tiros. A cena do crime estava toda saqueada, então acharam que teria sido um roubo ou então uma dívida de drogas. Porém, o caso se tornou mais complexo quando veio uma informação de dentro do presídio, quando um prisioneiro conhecido como Filho de Sam disse que havia previsto a morte do casal ali nos arredores, e ele participava de uma seita satânica, e ele disse que tinha alguém se preparando para realizar um assassinato ritualístico na noite do Halloween. Seria de um casal ali naquela região. Porém, mesmo com todas essas informações, até hoje esse caso nunca foi solucionado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um beijão!